Yahya Sinwar, para aqueles que talvez não conheçam o seu histórico em detalhes, era uma figura fundamental no Hamas, um dos principais grupos terroristas da Palestina. Nascido no campo de refugiados de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, ele cresceu em meio à pobreza extrema, uma realidade que o moldou profundamente. Sinwar se juntou ao Hamas pouco tempo depois da criação do grupo nos anos 80 e rapidamente se destacou por ser implacável e hábil a nível militar. Foi condenado a 4 penas de prisão perpétua em 1989 pelo seu papel no assassinato de 2 soldados israelenses e de 4 palestinos, que ele acreditava serem colaboradores de Israel. Durante os seus 22 anos de prisão, ele se tornou uma figura central, até ser libertado em 2011 como parte da troca de prisioneiros pelo soldado israelense Gilad Shalit. Após a sua libertação, Sinwar assumiu a liderança do Hamas em Gaza em 2017, transformando-se em um dos estrategistas mais temidos por Israel. Nos últimos anos, Sinwar consolidou a sua reputação como estrategista, orquestrando diversas operações contra Israel, incluindo o terrível ataque de 7 de outubro de 2023. Esse ataque, que resultou na morte de mais de 1.200 civis e no sequestro de centenas, marcou uma escalada sem precedentes no conflito entre o Hamas e Israel. Sinwar foi o cérebro por trás da estratégia de iludir Israel, fazendo o país acreditar que o Hamas havia sido dissuadido de ataques diretos, antes de lançar uma das operações mais terríveis e sangrentas contra o Estado israelense em décadas. Uma das características mais notáveis de Sinwar era sua adaptação às circunstâncias. Ele havia abandonado o uso de comunicações eletrônicas, preferindo um sistema manual de mensageiros para evitar ser rastreado pela inteligência israelense. Mesmo assim, ele não conseguiu escapar da mira israelense por completo, pois, após um ano de intensas operações de busca, ele foi finalmente eliminado de forma inesperada por uma patrulha regular do exército de Israel. De acordo com relatórios preliminares, Yahya Sinwar foi morto em um encontro casual com tropas israelenses que patrulhavam uma área de Gaza. A morte ocorreu durante uma operação de rotina, onde as forças israelenses se depararam com Sinwar e 2 outros terroristas em um prédio destruído. Aparentemente, os terroristas estavam fugindo quando foram localizados e mortos por tiros de tanques. O que torna essa morte particularmente intrigante é o fato de que não foi fruto de uma operação cuidadosamente planejada, como tantas outras tentativas de assassinato de líderes e comandantes do Hamas. A morte de Sinwar, portanto, parece ser um golpe de sorte para as forças israelenses, que há mais de um ano o caçavam incessantemente. A sua eliminação representa uma grande vitória simbólica para Israel e para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que apesar das vitórias contra o grupo libanês Hezbollah, tem enfrentado uma pressão crescente para demonstrar resultados concretos na guerra contra o Hamas. No entanto, não podemos nos enganar. A eliminação de Sinwar não significa o fim do conflito. O Hamas é uma organização profundamente estruturada, com uma liderança descentralizada e várias camadas de comando. Além disso, embora a morte de Sinwar enfraqueça o moral do Hamas, ela pode, paradoxalmente, levar a uma escalada da violência à medida que o grupo busque ações concretas de vingança. Vale lembrar que o Hamas já sobreviveu à perda de outros líderes no passado recente, incluindo Ismail Haniyeh, morto em julho de 2024, e Mohamed Deif, que foi alvo de um ataque aéreo 3 meses atrás. Mas agora, concretamente, o que vem a seguir para o Hamas? A liderança da organização já sofreu perdas significativas, mas o grupo, apesar de profundamente enfraquecido após mais de um ano de guerra, ainda tem força militar suficiente para continuar existindo e ameaçando Israel. A infraestrutura de túneis subterrâneos do Hamas, que tem sido um elemento-chave da sua estratégia de sobrevivência, continua operando. Contudo, a morte de Sinwar representa uma oportunidade para Israel, que pode intensificar as suas ações contra outros líderes do grupo. Do lado palestino, a morte de um líder como Sinwar pode gerar divisões internas, especialmente entre as alas políticas e militares do Hamas.
Por outro lado, a morte dele também pode fortalecer as facções mais radicais, que podem ver nesse evento um chamado para intensificar os ataques violentos contra Israel. A morte de Yahya Sinwar é, sem dúvida, um marco no conflito entre Israel e Hamas e uma vitória incontestável para os israelenses, mas não deve ser vista como um ponto final no conflito ou na existência do Hamas como uma ameaça real. O Oriente Médio continua sendo um território onde cada ação gera reações em cadeia, com efeitos muitas vezes imprevisíveis. O Hamas, embora profundamente debilitado, ainda não foi derrotado, e o conflito em Gaza está longe de terminar.